A nossa palestra dessa noite de hoje tem como tema Cônego Lafayette da Costa Coelho, A Grandeza na Simplicidade, que será ministrada pelo nosso acadêmico, Padre Ismar Dias de Matos, ocupante da cadeira de número 26, que tem como patrono Cônego Lafayette da Costa Coelho. E para aqueles que ainda não conhecem, o Padre Ismar Dias de Matos, é natural de Londrina, no Paraná, presbítero da Diocese de... Eu ainda hoje me bato para pronunciar o nome da Diocese. Guanhães. Guanhães. Sei que é Tem que falar nordestino. panadês, tem que falar panadês. É Guanhã, formado, Guanhães. Guanhari. É o nome indígena. formado em Significa teologia. índio corredor. Ele fica em Minas Gerais, é formado em teologia, graduado e mestre em filosofia e doutorando em ciências da religião pela PUC Minas Gerais. Publicou seu primeiro livro, intitulado Um Poema, Minas, em 1982. Em 1988, em Diamantina, Minas Gerais, recebeu o prêmio de primeiro lugar no concurso municipal de contos e de poesia, com o conto O Fantasma que Veio de Mim e o poema Barco Diamantino, desculpa. É associado ao efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, da Academia Brasileira de Geologia, cadeira 26, como eu falei. É autor de 9 obras, entre elas Frente e Perfil, Autorretrato em Palavras, publicado em 2012, Memórias de um Menino, 2019. De 2013 a 2015, atuou como juiz no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Belo Horizonte, Minas Gerais. Leciona exegese bíblica na Escola Diaconal São João Paulo II, na Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Também é professor de hebraico em curso online. E desde fevereiro de 2023 é capelão da Capela Curial Nossa Senhora do Rosário, a igreja mais antiga de Belo Horizonte, Minas Gerais. Padre Ismar, a palavra é com o senhor. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui para falar do meu patrono, Cônego Lafayette da Costa Coelho. E a minha alegria começa quando o doutor José Luiz Lira e a doutora Matusaíla, que fundaram a Abrage, me convidaram para fazer parte como sócio efetivo, né, fundador dessa brilhante academia, que está se fazendo cada vez mais, né? E por este mesmo ingresso na Abrage, eu me aventurei em um doutorado que é sobre os santos canonizados por João Paulo II. O sentido de tanta canonização feita pelo saudoso Papa São João Paulo II. Então, eu procuro, na minha tese, justificar por que ele fez tantos santos e qual é o perfil de santidade de João Paulo II, porque ele teria feito tantos santos na sua atividade como pastor da Igreja Universal. E então, eu tenho uma tese de quase 500 páginas, com texto propriamente dito, com anexos, né, e etc. E eu tento responder, depois eu terminar, e eu tenho até julho do ano que vem para terminar a tese, e eu espero uma oportunidade para falar dela aqui com os senhores e senhoras. Hoje eu vou falar sobre o Conde Lafayette e o título da minha fala é o título do livro que eu publiquei como biografia do Cônego Lafayette, A Grandeza na Simplicidade. Esse título poderia não ter existido, mas, graças a Deus, o saudoso
bispo Dom José Maria Pires, que é arcebispo emérito da Paraíba, que foi fazer o prefácio do livro, e ele disse assim, né? O Cônego Lafayette era um homem simples. E ele fala assim, na página 20: em minha convivência com o Cônego Lafayette, não percebi nada de extraordinário, a não ser sua extraordinária simplicidade e transparência em tudo o que fazia ou dizia. Então, dessas palavras do Dom José Maria Pires, nasceu o título da obra. Eu peço ao Dom André para colocar para mim a capa do livro, tá? A capa do livro, A Grandeza na Simplicidade. O título seria só Relatos Histórico-Biográficos do Conde Lafayette da Costa Coelho. Seria isso. Mas Dom José Maria Pires me deu a oportunidade ímpar de dar esse título à obra, A Grandeza na Simplicidade. Então, muita gente fala comigo assim, você tem aí um exemplar da Grandeza na Simplicidade? Então, se tornou assim um falar corriqueiro, né? Um falar simples. Então, o Conde Lafayette foi esse homem que viveu a grandeza na simplicidade. Aí, esse livro, né, que foi feito 5.000 exemplares, graças a Deus está esgotado. Na época, em 2001, ele tinha dois objetivos, ou vários objetivos. Primeiro, ser a biografia oficial do Conde Lafayette, para que o Conde Lafayette não ficasse no meio do povo como uma lenda, mas como um ser histórico, e a sua história fosse conhecida de muita gente. Graças a Deus, o Dom Serafim, o cardeal Dom Serafim, que conheceu o Cônego Lafayette e fez a apresentação do livro, né? O Dom José Maria Pires fez o prefácio e o Dom Serafim fez a apresentação. E assim nós chegamos a todos os bispos do Brasil. Em 2001, Dom Serafim pagou o correio para que o livro fosse enviado a todos os bispos que faziam parte da CNBB. Graças a Deus o livro foi bem recebido. Eu recebi 85 cartas, né, dizendo sobre o livro, inclusive do Dom Eugênio Salles, né? Muitas pessoas. Então, 85 pessoas num hall de 400, em se tratando dessa classe de gente, de bispo, foi uma recepção muito grande. E eu devo a essa recepção às pessoas do Dom Serafim e do Dom José Maria Pires, que eram queridíssimos, né, no episcopado brasileiro. Eu gostaria de lembrar também que isso que o Dom José Maria fala, que o Conde Lafayette não tinha nada de extraordinário. Essa característica de nada de extraordinário é marcante na vida dos 482 santos e santas canonizados pelo Papa João Paulo II. Eram pessoas de vida simples que viveram exemplarmente o seu ministério, sem alarde, sem publicidade, né? Foram grandes na simplicidade. Isso eu posso atestar nas 52 homilias que o Papa pronunciou nas cerimônias de canonização. Então, pouquíssimos foram os santos que tiveram assim uma relevância mundial. Muitos santos eram frades, né, que viveram no confessionário, viveram pedindo esmola para a congregação. Então, foram pessoas grandes naquilo que importa, ou seja, na sua heroicidade de virtudes,
no amor ao Deus e no amor ao próximo, né? Foram grandes assim. E assim também foi com Lafayette, um pároco do interior, um pároco sem estudos de pós-graduação, apenas o tempo de seminário, né? Mas a sua santidade transbordou de sua paróquia. Ele era pároco onde hoje tem 3 paróquias, era uma paróquia só, paróquia de Santa Maria do Suaçuí, e ali, cuidando do seu rebanho. O rebanho a ele confiado, as suas orações, as suas missas, os seus longos horários de confissões, fizeram dele um sacerdote exemplar. E a sua fama, então, foi ultrapassando as fronteiras da paróquia, as fronteiras da diocese. Digamos, em muitas e muitas cidades, o cônego Lafayette tinha a sua fama. E muita gente ia até Santa Maria do Suaçuí para confessar-se com ele, para pedir a sua bênção, para pedir os seus conselhos e também para a bênção da saúde. Com o passar do tempo, as pessoas viam que o cônego Lafayette tinha uma escolha especial de Deus para abençoar e restaurar a saúde de muitas pessoas. Saúde física, saúde mental, né? Saúde social, digamos, hoje, né? Muita gente vinha à procura do cônego Lafayette. Nós encontramos isso em cartas que ele recebia, pedindo conselho, pedindo bênção. E essas cartas estão publicadas nesse livro que vocês estão vendo aí, a capa. São mais de 30 cartas que nós publicamos. Não encontramos as respostas das cartas. Possivelmente a resposta a pessoa buscava pessoalmente, né? Quando Lafayette não escreveu nenhum livro, escreveu cartas, né? Encontramos cartas que ele escrevia à arquidiocese, cartas oficiais, ao vigário-geral, cartas ao arcebispo, né? Queria falar um pouquinho sobre ele, Cônego Lafayette. Ele nasceu no dia 10 de novembro de 1886. Portanto, na época do Império, né? Estava quase acabando o Império, mas o Cônego Lafayette nasceu ainda no Império. Eu procurei a certidão de nascimento dele lá no cartório da cidade de Cerro, onde ele nasceu, e não encontrei. E o Cônego Lafayette viveu a vida toda sem fazer a certidão de nascimento. Por quê? Igreja e Estado eram praticamente uma coisa só, e ele fez tudo que precisava fazer com a certidão de batismo. Com a certidão de batismo, ele entrou no seminário, ele fez os documentos, ele tirou título de eleitor, tudo, só com a certidão de batismo. Eu que fiz a certidão de nascimento do cônego. Eu pedi ao juiz da comarca de Cerro o registro dele, e o juiz acreditou nas minhas palavras, sobretudo qual era o objetivo daquela certidão, era para arrumar todos os documentos do cônego, né, para o seu processo de beatificação e canonização. O cônego Lafayette foi ordenado padre em 1917, dia 15 de abril de 1917, época das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, né? E o mundo estava mergulhado na Primeira Grande Guerra Mundial. Triste, né? Mas essas duas lembranças, né, a guerra e Nossa Senhora de Fátima, talvez fizessem com que o Conde Lafayette assumisse para valer a sua missão de pároco em Santa Maria do Suaçuí.
Eu gostaria que o Dom André colocasse a fotografia agora. Essa fotografia em que o Conde Lafayette está aparecendo perto da casa paroquial e da igreja. Vocês já viram aí a, a capa do livro, né? Este servo de Deus aí, a igreja de Santa Maria do Suí, na época do cônego era desse jeito, ela sofreu algumas reformas, e ao lado aí tem a casa paroquial, um palacete bonito, né? Que foi feito pelo antecessor do Conde Lafayette, seu conterrâneo, Padre José Maria dos Reis. Então o cônego morou aí. E o quarto que ele morava e várias coisas pertencentes a ele estão no memorial que nós mandamos fazer, que está ao lado do cemitério local. Então temos aí um memorial com a reprodução de muitas coisas que eram do servo de Deus Lafayette da Costa Coelho, coisas que nós vimos no memorial da Inhaxica, lá em Baipendi. Então, eu fui lá aprender um pouquinho com Dom Diamantino para fazer o processo e fazer o memorial parecidos com o da Inhaxica, que é beata, né? Bem-aventurada da nossa igreja. Então, quando Lafayette, com a sua ordenação em 1917, continuou em Santa Maria do Suaçuí até 1961, quando faleceu. E foi uma comoção muito grande na cidade. Eles me contaram que a procissão que acompanhava o corpo do Conde Lafayette não tinha chegado no cemitério ainda tinha gente na igreja. O corpo chegou no cemitério e muita gente ainda estava na igreja sem sair da igreja. Aquela imensa procissão, mais ou menos 1 quilômetro de gente dos dois lados, né? Chorando o pároco falecido. Muita gente só conhecia o Conde Lafayette. Muita gente não conhecia outro padre, né? Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Conde Lafayette faleceu no dia 21 de setembro, 63 anos atrás. O ano passado, eh, 9 bispos participaram da novena que antecede o dia 21 de setembro. Então, há uma novena preparatória, que foi escrita também por mim, pedindo à Santíssima Trindade a canonização do cônego Lafayette. Então, cada dia da novena, o ano passado, foi presidida por um bispo. Bispo que conhece a causa do Conde Lafayette, e dentre eles o nosso bispo diocesano, Dom Otacílio Ferreira de Lacerda. E esse 21 de setembro, que coincide também, né, com a memória, a festa litúrgica de São Mateus, apóstolo e evangelista. Então, é um dia muito bom para a gente celebrar o cônego Lafayette. O povo aqui de Santa Maria do Suaçuí fez feriado nesse dia. E aí o governo municipal o que fez? Decretou feriado, né? Foi um feriado que o povo fez e o poder público veio e legitimou esse costume. Porque o povo não ia trabalhar, o povo ia rezar para o Conde Lafayette. E no dia 21 de setembro, dia da morte do cônego, são celebradas 4 missas. Uma missa às 5 horas, 5h30 da manhã, mais ou menos umas 3.000 a 4.000 pessoas participando. Depois tem uma missa às 8 horas da manhã. A missa que eles falam oficial é às 10 horas e outra missa à noite, às 19 horas. Todas elas lotadas de gente. Até quem não pode participar de uma, deixa para outra. A missa das 5h30 é a missa hoje, a missa mais concorrida.
Muita gente que recebe familiares esse dia, que vem de longe para celebrar o Conde Lafayette. Então, essas pessoas participam dessa missa e ficam em casa cuidando dos seus familiares e ouvindo pelo rádio, vendo pela televisão as celebrações, né? Muito bom tudo isso. Toda segunda-feira, toda segunda-feira é dia de rezar pelo cônego lá em Santa Maria do Suaçuí. Isso é uma tradição de muitos anos, mais de 60 anos. Todo mês, todo dia 21 do mês, as paróquias da diocese celebram em homenagem ao cônego Lafayette, pedindo a sua canonização. Dia 21 de julho passado, a minha capela estava com a função de celebrar na catedral, pedindo a beatificação do cônego Lafayette. Eu fiquei com medo de não encher a igreja, porque ela cabe muita gente, né? Ela cabe milhares de pessoas, e graças a Deus, dia 21 de julho, a catedral estava cheia de gente. E então nós perguntamos: quem está aqui pela primeira vez? Mais de 90% das pessoas estavam ali na Catedral Cristo Rei, em construção pela primeira vez. Foi uma alegria muito grande para mim, né? Nós distribuímos esse dia relíquias do servo de Deus, relíquias secundárias, né? Aquelas que tocaram o seu corpo, e muitos panfletos para divulgar a causa desse nosso servo de Deus. Então, como eu disse, todo dia 21 é celebrada essa missa. Começou na paróquia de Santa Maria de Suaçuí e foi se estendendo pelas paróquias da diocese, né? Então, se reza pedindo a beatificação e, com isso, nós estamos vencendo, né? Nossa paróquia é pobre, nossa diocese é também pobre, mas estamos vencendo. Está sendo feita, neste momento, a posício que o padre não, o nosso postulador Paulo Vilota está orientando, e ela está sendo construída. Peço ao Dom André para apresentar aí a capa, né, da última posício que o Paulo Vilota apresentou para nós, né? A position, né? Tem um pedaço dela aí. Ela foi feita, mas ao lermos esta position, vemos que faltou muita coisa. Então, o doutor Paulo Vilota está acrescentando coisas a essa position. Aí está um pedacinho que ela não é oficial ainda, então nós não publicamos tudo na capa. Mas dá para ver, né, o Dicastério de Causa Santorum e o nome do Padre Lafayette, né? É a posição necessária para que ele passe para a fase seguinte. A fase seguinte é venerável. Ele é o servo de Deus atualmente, e quando a posição for aprovada, ele será automaticamente colocado como venerável. E aí nós entraremos com um milagre. Temos um milagre, ele foi analisado pela irmã Célia Cadorem, que era, né, apostoladora do Frei Galvão, apostoladora da Madre Paulina. Então, gente tarimbado nesse métier, né, de canonização. Então, ela disse que o milagre do Conde Lafayette tem base, tem fundamento, mas ele só pode ser apresentado quando o Cônego Lafayette for declarado pela nossa igreja como venerável. Antes não pode. Não é que
não deve, não pode, só poderá fazer milagre como venerável, e ele se tornará beato, se Deus quiser, né? Ele se tornará beato com o milagre que nós vamos apresentar. Isso é um trabalho muito grande do padre Dilton Maria Pinto, que é o pároco de Santa Maria do Suçuí e vice-postulador. Ele auxilia o doutor Paulo Vilota, que mora em Roma, e o Dilton vai fazendo as coisas aqui pela nossa diocese. O Dilton é chanceler da Diocese de Goiânia e pároco de Santa Maria do Suaçuí. Então, assim que o servo de Deus passar a condição de venerável, nossa diocese pedirá o dicastério das causas dos santos para examinar esse possível milagre e vai fazê-lo subir um pouquinho e chegar a ser venerável da nossa igreja. Eu queria falar para vocês agora o seguinte: quando o Cônego Lafayette morreu em 1961, 63 anos atrás, havia aqui na paróquia Santa Maria do Suaçuí 705 pessoas com o nome dele. É muita gente, eu acho que é, né? Por que que eu fiz essa contagem? Porque ao ler lá de campanha a biografia documentada do padre Francisco Vitor de Paula, que também é beato, eu vi essa grande homenagem que o povo fez ao padre Vitor, né? Então eu falei assim, eu vou contar em Santa Maria do Suí quantas pessoas tinham o nome do Conde Lafayette. E a facilidade hoje, né? Hoje não, em 2001, é que tudo está digitado, era só pedir a busca. Então, o computador apresentou para nós esse número de pessoas. Eu falei assim, o Conde Lafayette, em 44 anos, tinha 705 pessoas com o nome dele. Eu tenho 35 anos de padre e não tem nenhuma pessoa com meu nome, né? Sinal de que eu não tenho a mesma popularidade, a mesma santidade do Cônego Lafayette. O nome dele é dado a casas de comércio, a ruas, praças, escolas, várias entidades têm o nome de Cônego Lafayette. O nome dele é perpetuado no povo de Deus. E, para terminar, eu gostaria de falar uma coisa. Eu acho que em todo lugar, quando a pessoa se assusta, quando a pessoa se espanta com alguma coisa, ele fala assim, automaticamente, Nossa Senhora, né? Aqui na região de Santa Maria do Suaçuí, as pessoas, quando se assustam, quando tem esse espanto, falam assim, Santo Cônego. Então a expressão é mudada, de Nossa Senhora para Santo Cônego. Esse Santo Cônego é o Cônego Lafayette. O povo aqui, por mais que a gente fale que a gente não pode chamá-lo ainda de santo, mas o povo não tem jeito, o povo fala Santo Cônego, né? Porque eu falei que chamá-lo de santo agora é passar o carro diante dos bois, é chamá-lo do que ele ainda não é. Quem tem o direito e o dever de chamá-lo de santo é a própria igreja, mas nós não podemos friar o povo, né? O povo o tem como santo. O processo é apenas uma formalidade. É claro, importantíssima, mas é formalidade. Para o povo, o Cônego Lafayette é santo e intercede por todos e por todos nós. Para terminar, eu gostaria que o irmão, o Frei, meu Deus, o Dom André colocasse essa foto do cônego, que tem um fundo azul, né, para terminar aí a nossa apresentação. E não tem muita coisa para apresentar,
O Cônigo Lafayette não era homem de fotografias, as fotografias todas são recortes de fotos que ele tirava na primeira comunhão, ele tirava com alguém que queria tirar uma foto dele. Então, ele não posava para fotografia. Essa foto aí, por exemplo, tem uma criança ao lado dele, né? E eu recortei e fiz esse fundo para divulgar Cônigo Lafayette. Ele tem verbetes na internet, sobretudo na Wikipedia, um verbete Cônigo Lafayette da Costa Coelho, que foi escrito por mim, e ele está sujeito também a emendas, né, a contribuições de pessoas. Eu sou contribuinte da Wikipedia, eu sou lá com tem o meu nome, né, por trás, mas o meu pseudônimo é professor Kent Aurum. Eu sou de eu sou de Centauro, né? Eu sou sagitariano, então eu pus Kent Aurum e com esse nome eu tenho vários verbetes aí na Wikipedia. Essa enciclopédia que a princípio eu achava que era fraca, que era bacalhada, mas é muito séria. Eles não publicam coisa que não tenha fundamento, que não tenha bibliografia, né? Então, o meu texto do Conde Lafayette, a bibliografia é o livro A Grandeza na Simplicidade, da editora aqui de Belo Horizonte, ligada à PUC Minas, a editora Fumarc. Então, eu termino a minha fala, espero, com a minha dicção de um indivíduo pós-AVC, né? Vocês podem ter observado a minha voz um pouco arrastada, mas é que um ano atrás eu tive um AVC, estou me recuperando, estou falando maravilhosamente, tendo em vista o que eu já tive, né? O que eu já falei, com mais dificuldade ainda. Muito obrigado pela atenção de todos e estou aqui disposto, né, se for da vontade do André também, a responder algumas perguntas. Que bom conhecermos mais um pouco sobre um patrono, um dos nossos patronos, né? Para aqueles que nos acompanham, cada cadeira da Academia Brasileira de Angiologia tem um patrono, uma patronesse, que são santos, servos de Deus, veneráveis, e o Cônigo Lafayette é um dos nossos patronos, que eu sempre digo que às vezes os nossos candidatos aos altares passam tão despercebidos, né? Precisamos conhecê-los. Assim como João Paulo II dizia que o Brasil precisa de santos, eu digo, precisamos conhecer os nossos candidatos aos altares. Quem desejar fazer alguma consideração, alguma pergunta, é só ativar o seu microfone, que o Padre Ismar está à disposição. José Pereira, com a palavra. Padre Ismar, parabéns pela palestra, parabéns pelo trabalho em torno da vida do Cônigo Lafayette, né? E a obra que escreveu. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. A relação do Cônigo Lafayette com as missões populares, né? E ele fazia muito. E sobre a bênção da saúde também, que era algo que atraía muito as pessoas na época, né? E a questão da contribuição dele para a evangelização, no contexto da época, né? Então, são esses três pontos: as missões populares, questão do trabalho dele com a evangelização e a questão da bênção da saúde, né? Sim, muito obrigado, José Pereira, pela pergunta. O Conde Lafayette convocou várias vezes as santas missões para a sua paróquia. Ele queria ser um pastor que chegasse, né, aos corações das pessoas, às casas das pessoas, e como ele não podia fazer tudo isso pessoalmente,
ele fazia através dos missionários. E esses missionários eram especialmente redentoristas e lazaristas. Os lazaristas eram responsáveis pela formação no seminário. Então, ele tinha mais intimidade com os lazaristas. Ele fez várias missões, estão colocadas, elencadas lá no livro. O postulador Paulo Vilota me perguntou sobre essas missões e ele iria conversar com o superior dos lazaristas. E isso tinha que entrar na posição. A bênção da saúde, o Conde Lafayette já fazia, e o povo foi percebendo que, ao longo dos tempos, ele falava uma coisa com as pessoas. Quando ele percebia que a pessoa iria sarar, iria ser curada, ele falava assim: isso não é nada, pode ir em paz. E às vezes ele nem tocava na pessoa, e a pessoa saía satisfeitíssima. E quando ele percebia que a pessoa não iria sarar, ele falava assim: para Deus nada é impossível. Ele não dizia que a pessoa não iria sarar, mas as pessoas foram ligando os fatos. Ele disse isso para fulano, disse isso para Beltrano, né? Então as pessoas ligavam. Quando ele dizia para Deus nada é impossível, a doença era ruim, era grave e ele não via como salvar a pessoa através da sua bênção. E a terceira coisa foi sobre. O senhor perguntou? Evangelização. Evangelização. Isto. A evangelização, como o padre fazia antes do Concílio Vaticano II, né, era muito restrita. Ele era um homem que dava a catequese, né, o catecismo era ele que dava para as crianças. Ele evangelizava através da sua luta para percorrer os muitíssimos quilômetros da sua paróquia, montado a cavalo. Era uma vida de testemunho. A ele era testemunho da evangelização, apesar dele ser um homem de muita facilidade de falar. As pessoas dizem que ele falava com voz forte, com voz, digamos assim, bem entoada, né? Ele era um homem da evangelização. Ele era um homem atual na sua época. Ele é um homem atual em 1961. Ele procurava estar fazendo o melhor que um padre pudesse fazer na sua época. Ele não era um homem acomodado, ele era um homem solícito e pronto para fazer a vontade do bispo, que na época era o bispo de Diamantina. Obrigado. Padre Ismar, e para adquirir o material, esses livros, qual o melhor caminho, a melhor via? Esse livro já está esgotado. Várias pessoas que me perguntam onde adquirir o livro é na estante virtual. Pessoas que compraram, leram e venderam o livro. Então, o livro está disponível com esse título, A Grandeza na Simplicidade, na estante virtual. Cerca de R$ 35 o livro. Nós não temos, infelizmente. Estamos esperando o Cônigo Lafayette mudar de servo de Categoria, Deus para ser venerável. para venerável, aí fazer outra biografia, certo? Porque fazer uma agora, apesar do livro estar esgotado, não compensa. E em breve ele será venerável e aí a gente faz uma biografia renovada, né? Eu tenho até um cordel com 105 estrofes sobre ele, né? Chamando ainda de servo de Deus. Mas isso ficará para depois. Mais alguma pergunta, alguma colaboração? Eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu não posso deixar de parabenizar o Padre Ismar, porque foi uma belíssima apresentação. Eu não conhecia pessoalmente o Cônego Lafayette e fiquei muito, muito impressionado mesmo,
porque realmente é uma figura cativante e forte para os nossos dias. E, claro, isso também graças à eloquência do nosso Padre Ismar, que fez uma brilhante explanação. Obrigado, inclusive, Padre. Obrigado pelas palavras. Olá, boa noite. Boa noite, Boa Catarina. noite. É o primeiro encontro que eu participo, né, a convite do José Pereira. Então, estou muito agradecida por ter compartilhado, ter vivenciado um pouco dessa experiência com o Padre Ismar. E eu agradeço pelo trabalho, pela desenvoltura de todo o trabalho, pesquisa e dedicação de vocês. Parabéns. Obrigado. Sua Nós bênção, que Padre. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Nós que agradecemos, aproveitando o ensejo da Catarina, queremos avisar aqueles que estão participando conosco que a nossa academia, estamos nas redes sociais, nós temos o Facebook, Academia Brasileira de Angiologia. Lá, diariamente, nós postamos o Santo do Dia, tanto no Facebook como no Instagram. No YouTube, nós temos alguns vídeos das nossas palestras, como também temos um blog e também estamos na construção de um site. Já está no ar, mas ainda estamos fazendo alguns ajustes, por isso que ainda não divulgamos. Gostaria de pedir a todos que pudessem abrir suas câmeras para que a gente possa registrar esse momento. E depois da oração, vou pedir ao Padre Ismar, que ministrou a palestra, para que ele faça a oração final. Eu gostaria que os membros da academia permanecessem para 5 minutos para alguns avisos, que eu não consegui passar os avisos anteriormente por causa da sessão da saudade. Enquanto o pessoal vai abrindo a câmera, gostaríamos de agradecer ao Padre Ismar por aceitar o convite de palestrar para nós nesta noite sobre o seu patrono na nossa academia, sobre o Cônego Lafayette. Padre Ismar, muito obrigado pelas suas palavras, realmente sempre solícito, isso nos deixa muito contente, muito alegre mesmo. Parabéns. Obrigado. Eu vou transformar esta palestra em texto para servir de mini biografia do Conde Lafayette junto aí da nossa Abrage, tá? Muito bom. Então, Parabéns pela sua apresentação. Realmente me emocionou pela sua maneira de falar e pela grandeza da simplicidade do Conde Lafayette, que eu não conhecia. Realmente foi um grande presente que eu recebi hoje à noite, de receber essas informações sobre esse servo de Deus, que com toda certeza está caminhando para ser mais um santo da nossa Igreja Católica. Isso, obrigado. Então, vamos fazer... Pode concluir, Padre Não, Ismar? pode ir. Então, vamos fazer em 3 passos. O Padre Ismar vai fazer a oração, depois o Naô vai fazer o registro, vai tirar a foto, depois, aqueles que não são da academia podem se retirar, e 5 minutinhos para os membros da academia para alguns avisos. Padre Ismar, Em nome oração do Pai, do Senhor. e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos à Santíssima Trindade que faça descer a bênção sobre todos nós, sobre nós que estamos aqui labutando para fazer com que os nossos patronos e patronesses possam ser amados, possam ser reverenciados pelo povo de Deus. Eles não precisam desta homenagem, mas nós precisamos. Nós temos academia, para nós, para nosso benefício. Então, que a Santíssima Trindade faça descer a sua luz sobre todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis deixeis cair em cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do livrai-nos mal. do mal. Amém. Maria, que é a Rainha de todos os santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Senhor é convosco. Bendito sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres. mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto do vosso fruto do vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na de hora nossa de nossa morte. Amém. morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, quem puder, possa abrir sua câmera para que o Naô possa fazer o registro desse momento tão importante na noite